o Senhor Jesus, ele decide escolher esses 72, ele então dá uma série de coordenadas para eles. E eu gostaria que vocês abrissem em Lucas capítulo 10. Diz assim: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para a cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mandem trabalhadores para fazerem a colheita. Vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, faça o primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Se o homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas, se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa, comam e bebam o que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Por enquanto, até aí. É forte, né? Tem umas coisas que falam: uau! E eu fico pensando, por que é que Jesus falou desse jeito, né? Nós vamos, então, atentar-nos a alguns detalhes aqui. Primeiro, ali no versículo 1, diz que o Senhor escolheu. Então, foram escolhidos pelo Senhor, né? Esses 72 que foram divididos de 2 em 2, foram enviados a cada 2. E me chamou a atenção, aí fala da colheita que é grande, que isso significa que o trabalho é grande, tem muita coisa a ser feita, né? E não são muitos que tem. Então, assim, se prepare para ser a minoria, né? Vamos ter a consciência de que vai ser árduo, de que é trabalhoso. Porque às vezes eu vejo a gente meio que nos iludindo, achando que, poxa, vamos junto, estamos juntos. Tipo, a palavra em alguns momentos diz que é tão individual porque é trabalhoso. Né? Eu sempre gosto de falar dessa coisa do individual. O chamado é teu, sabe? Às vezes a gente se espelha demais nas pessoas. Voltando, né? Por exemplo, eu não poderia, por mais que eu fiquei abalada, né? Agora abri o coração para vocês, de um irmão, pastor. Isso eu tenho que superar, eu tenho que estar aqui, eu tenho que trazer a palavra, eu tenho que caminhar, e eu tenho que, na verdade, me esforçar ao máximo para mostrar para as pessoas, para a igreja, para as ovelhas, para os pequenininhos, para os filhinhos, de que existe igreja séria, de que existe gente de verdade, querendo fazer a coisa de verdade. Então, mais do que nunca, eu preciso me engajar. Eu não posso olhar para o lado e me desanimar. E eu vejo que isso aqui é um alerta falando assim, realmente é pouco. Tem um mundo para ser conquistado para Jesus, tem muita gente indo para o inferno e tem poucos que estão realmente preocupados com isso. Então, assim, é muito trabalho. É muito trabalho.
Aí diz, né? Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Quer dizer, é muito desafiador. Nós vamos ser intimidados, ou vão tentar nos intimidar, né? Tentarão nos intimidar, mas a gente tem que levantar para o alto e falar: Senhor me escolheu, Ele me enviou e Ele já me alertou. E aí quando ele fala assim, ó, não parem no meio do caminho para cumprimentar ninguém, parece uma coisa assim tão, tipo, que chato, credo, eu não posso nem cumprimentar alguém no meio do caminho. Mas aí eu entendi isso muito claro, que são as distrações no meio do caminho. Porque cumprimentar alguém no meio do caminho é, de repente, você se distrair, você conhece, você cumprimenta, você está ali. Tem algumas versões que falam assim, não se demore, que não seja prolongado, porque existem distrações. As pessoas o tempo todo estão tentando tirar a gente do foco. Isso daqui é a maior distração que a gente tem hoje. O Senhor nos envia, eu acho que se ele fosse hoje contextualizar, fala assim, olha, mas vai e não fica olhando para as suas redes sociais, entendeu? Tipo, por favor, se liga, né? Então, assim, as distrações é algo que realmente nos tira muito do foco. Nos tira, tem a capacidade de mudar o nosso foco. E hoje está punk para a gente conseguir focar, né? A gente é muito, super, ultra estimulado de todas as formas. É uma loucura, é tanta informação, tal, que não sei o quê. Aí agora tem o tal do Pokémon, que eu achei a coisa mais absurda, bizarra, do planeta, uma coisa assim que tem gente morrendo por conta disso. Aí eu li uma matéria, achei super, falei, cara, eu vi que o cara, criador desse negócio, é da mesma empresa que vendeu o rastreamento do Google Maps. E agora, tipo, os caras estão entrando dentro da casa de todo mundo, porque tem Pokémon dentro de casa, aí você assina lá as letrinhas pequenininhas, que você nem sabe o que você aceita, e, na verdade, quando você começa a filmar, fotografar, fazer as coisas dentro da tua casa, isso tudo está dando a legalidade para eles entrarem dentro da casa das pessoas. E está lá, todo mundo está aceitando. Então, quer dizer, os caras agora vão ter o rastreamento total das pessoas. Isso é bem estranho. E as pessoas estão distraídas, não estão nem aí, estão lá buscando bichinho, como se, tanta coisa para fazer da vida. Está passando tão rápido. É tão engraçado porque cada dia que passa eu ouço as pessoas falando assim, meu Deus, está passando rápido demais, está passando rápido demais. E como ainda você tem tempo de ficar buscando o bichinho? Tipo, meu Deus, fala comigo que eu tenho tanta coisa atrasada que precisa fazer. Te dou muitas, muitas, muitas coisas para fazer, de verdade, gente. Se você, sério mesmo agora, não está com tempo sobrando, vem falar comigo, porque tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Então, eu vi também algo muito interessante, porque aí aqui quando ele diz assim, né, no versículo 10, porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo, até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Presta atenção, porque aqui tem uma pegada. De verdade, eu fiquei assim, conversando com o G, hoje a gente discutiu, conversou sobre esse versículo, porque parece ser uma coisa tão dura, né? Mas, na verdade, Jesus aqui estava falando para aqueles que estavam indo, tá? Ele estava dizendo, ele estava conversando, aconselhando esses 72. E é muito interessante porque aqui ele diz assim, ó. Então, ele está falando assim, os que vão negar, eles só podem negar, presta atenção, diante da tua ação. Então, o Senhor está dizendo assim, olha aqui, ó, presta atenção que eu vou dizer.
Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Sabe por quê? Porque Jesus quis dizer assim, não seja preconceituoso. Vá em todas as cidades que eu mandar. Não faça como Jonas, que de repente chega e fala, não, ali eu não vou porque eles são muito ruins, porque eles são orgulhosos, porque eles não sei. Não, você vá. Se acontecer, você vai poder dizer, o reino de Deus veio até aqui. Você vai poder dizer. Então, ali foi uma pegada que Jesus, como ele estava instruindo aqueles que ele enviou, ele já disse assim, no fim, eu quero que vocês possam dizer, aqui nós tentamos. Porque quantas vezes, gente, quantas vezes a gente escolhe para quem a gente vai falar, porque a gente olha para uma pessoa e a gente fala, não, esse daí é impossível, sério, não tem como. Esse não tem como eu falar. Essa pessoa, ela é tão arredia, ela é tão contra, ela mete tanto pau, ela é tão cética, ela é tão fria, ela é tão calculista, ela é tão razão, ela é tão... E aqui ele está falando assim, olha, enquanto você não for lá e dar e contar as boas novas do meu evangelho para essa pessoa, não tem como você dizer alguma coisa. Então eu achei isso muito interessante, porque ele já trabalhou no preventivo, assim, né? Conhecendo já o coração humano. Você vai lá, se não rolar, mas você pelo menos vai poder dizer, o reino de Deus chegou até vocês. Entende que isso é bem profundo? Porque desarmou, deixou a galera sem desculpa. Então eu quero ver de vocês vão ser engajados? Ou vocês vão olhar para as circunstâncias? Vocês vão ali estabelecer, ao menos tentar estabelecer, o reino? Apresentar o reino? E aí eles foram, fizeram e voltaram. Voltaram com... Como que é? Report? Relatório. Eu sempre esqueço dessa palavra. Voltaram com um relatório de como é que foi. Então diz assim, ó, no versículo... Na minha Bíblia até tem a volta dos 72. Aí diz assim, os 72 voltam de sua missão cheios de alegria. Jesus confirma o sucesso deles, mas lembra que a salvação ainda é o mais importante. Aí, no versículo, e é muito interessante que aí fala, né? No versículo 17, os 72 voltam com muitos alegres e disseram a Jesus, até os demônios nos obedeciam. Pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que eles saíssem das pessoas. Jesus respondeu, de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês o poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, olha que bacana isso, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Aí aqui então ele traz de volta a importância da salvação, que é muito mais importante do que sinais e maravilhas. É o resgate mesmo, né, das vidas no inferno. É essa preocupação da salvação. Eu, ultimamente, tenho pensado muito sobre isso, e eu sei que eu tenho falado muito sobre isso, mas é porque isso arde demais em mim. E tenho percebido que essa é a maior mensagem do Evangelho, na verdade. Se nós voltarmos ao Evangelho puro, simples, a gente vai entender que a maior proposta da vinda de Cristo na Terra foi trazer salvação à humanidade. É um pacote completo. É um pacote gigante. Mas eu vou dizer para vocês,
que a obra de Jesus nas nossas vidas, de cura, de libertação, não é simplesmente, eu falei isso da última vez que eu preguei, e está latente em mim, e eu preciso dizer para vocês de novo, porque precisa estar latente em você, que a obra do Senhor Jesus nas nossas vidas, de curar, nos restaurar, nos transformar, nos libertar, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas livres, pessoas sem vícios, pessoas mais desinibidas, pessoas mais ousadas, era essa palavra que eu queria. Tudo isso, gente, não para no simples propósito de gerar isso tudo em você. Não acaba aí. Apesar de você ser muito querido, especial, amado, porque você é, porque nós somos, porque Jesus morreu na cruz por você, a obra de Cristo na cruz foi para fazer com que nós pudéssemos alcançar tudo isso, para que a gente pudesse estar apto a ir. Aí. Não acaba em você. Não acaba em você. Pode começar em você, mas vai muito. Teria, né, que ir muito além de você. Quando a gente vê ali, né, dos 10 leprosos, que só um voltou, isso revela o coração humano. Quantos se achegam ao Senhor porque quer resolver as tuas mazelas? Quantos estão dispostos a voltar até o Senhor e dizer assim: agora eu estou pronto, e o que o Senhor espera de mim? Quantos que se aprontam e falam: delícia, bom demais, está curado, bom demais, que delícia, Jesus é bom. Quem eu era e quem eu sou funciona, ó. Então, eu acredito que as Carols, elas estão indo e existe uma expectativa geral. Existe uma expectativa da Igreja do Brasil, existe uma expectativa da Igreja Americana, existe uma expectativa do Senhor, porque nós entendemos que o Senhor está as enviando para que elas possam ser aperfeiçoadas para elas fazerem. Não vai parar nelas, ou não deveria, pode ser que pare. Aí está na mão delas, né? O que elas vão fazer com tudo isso que elas vão receber lá. Mas o Senhor está enviando para que seja estabelecido um caráter, seja estabelecido fundamentos, seja estabelecido uma visão ampla. O Senhor tem no coração fazer algo grandioso através dessa experiência que Ele está proporcionando para a vida delas. E eu realmente quero deixar essa palavra para vocês, que existe sim, de todas as partes. Aí fala assim: nossa, que pressão. Realmente é uma pressão. De que vocês possam dar muitos frutos de tudo aquilo que o Senhor vai derramar nesses próximos meses na vida de vocês. Que seja muito além de uma experiência pessoal. Que vá além, que vocês possam, em dias difíceis, porque eles virão.
Vai ter dia que vai ter saudade, vai ter dia que vai querer comer a comida da mãe, vai ter dia que você vai cansar do inglês, e você vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que difícil, porque ler em inglês, estudar em inglês, receber em inglês, é cansativo. É tudo muito lindo imaginar, mas no dia a dia vão ter dias difíceis. Mas que vocês possam entender que vocês estão ali para um propósito. Que vai além de vocês, que vai além do bem-estar de vocês. E venhamos e convenhamos, né? Naquele apartamento, naquela igreja, tá fácil. Olha, tá fácil. Eu quero um dia poder orar aqui pelos queridos que estão indo para a África, Somália, Bibínia, entendeu? Que aí eu vou falar, galera, não é, né, de fato a realidade. E lembrem-se disso também, né? Lembrem-se disso também, que tá fácil. Vão ter momentos que não vão ser tão gostosos, mas tá fácil, tá bom, tá bom. É favor do Senhor, né? Favor do Senhor. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver onde essas meninas vão ficar, mas é uma coisa... Oh, meu Deus do céu. Queria ver, que nem eu lá enfia. Oi? Exatamente. Vai dar um mergulho na piscina, se ficar ruim vai tomar um café no Starbucks. Vou fazer compra no Walmart, enfim, bem difícil, duro. Gente, mas aproveitem, assim, tenham esse olhar. Eu queria deixar para vocês esse recado, que vocês possam entender que tudo aquilo que o Senhor vai estar lá forjando vocês, é para que Ele possa, de maneira livre, usá-las. Então, sejam verdadeiras. Aquilo que é difícil para vocês, abram que é difícil. Aquilo que vocês têm dificuldade, digam, eu tenho dificuldade nisso. Sejam reais para que o Senhor possa, de verdade, fazer a obra que Ele tem para fazer na vida de vocês. E isso eu digo para vocês que estão aqui também, porque a obra do Senhor, ela é diária nas nossas vidas. Se a gente não for real, se a gente não for verdadeiro, se a gente não for honesto com as nossas mazelas, se a gente não for honesto com os nossos pensamentos ruins, com as nossas intenções que são egoístas muitas vezes, que se a gente tem inveja, enfim, gente, se a gente tem sentimento de raiva, de vingança, se a gente não for verdadeiro com o Senhor, diante do Senhor, vai construindo uma muralha. Eu fico imaginando um pastor desse que eu falei, para ele chegar a um nível desse, o quanto que ele se distanciou de Deus para chegar ali. Eu duvido que foi sempre assim, que começou assim. Um homem de Deus para cair, eu não posso achar que todo homem que cai do Senhor, um líder cristão que cai, foi sempre uma mentira. Eu acho que não. Mas a palavra de Deus fala assim, olha, você que está lá em cima, vigia para que você não caia. Então, assim, queridos, vigiem. Fiquem atentos. Sejam honestos com aquilo que vocês são. Para que o Senhor possa, de alguma forma, agir, fazer. Porque o Senhor, Ele só pode trabalhar diante de um coração quebrantado, redimido, humilde, que reconhece. Né? É aquela passagem bíblica que tem o publicano que está ali diante do Senhor falando que eu sou um pobre miserável, e o fariseu achando que quem que o Senhor conseguiu tocar? Em quem que o Senhor conseguiu atingir? Aquele que consegue se humilhar diante da presença de Deus. Então, assim, se você tem vontade de ser um escolhido do Senhor, se você tem vontade de ser enviado, se você quer voltar com esse relatório, falando, Jesus, eu fui,
E eu vi demônios sendo expulsos. Eu tive uma experiência incrível. E é tão legal, sabe por quê? Porque fala assim, ó, que Jesus ele ficou alegre. E ele diz assim, olha, a alegria de Jesus. Aí no versículo 21 diz assim, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse, aí ele ora e fala com Deus. E fala assim, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. Olha isso que lindo. Ele fala, né, ele agradece porque ele fala assim, Deus, o Senhor repartiu com esses segredos. O Senhor repartiu com esses coisas que pessoas mais instruídas não seriam capazes de fazer. Mas porque o Senhor instruiu, aí continua, o meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aquelas que o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles, olha isso, felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aí Jesus aqui está falando do privilégio daqueles que são verdadeiros, que vão, são enviados, cumprem e voltam, alegra o coração de Jesus. E Jesus então diz assim, esse é privilégio para poucos. Viver o evangelho de verdade traz uma recompensa que poucos sabem o que é essa recompensa. Tanto é que ele diz assim, ó, profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo. É para pouco, gente. Mas que a gente entre dentro dessa minoria. Eu quero ser essa minoria. Eu quero ser Jesus. Eu quero, Senhor, arrancar um sorriso do Senhor. Eu quero que o Senhor fique feliz, Senhor. Eu quero, Pai, poder trazer um relatório que te alegra, Deus. Eu quero ter o privilégio, Senhor, de ouvir e ver o que poucos ouviram e viram. Nos ajuda, Pai, nos dá força, nos dê ânimo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a remar contra a maré, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos inabaláveis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a focar no Senhor, Pai, não distrair no caminho, com as coisas. Em nome de Jesus, Pai, se conosco, Deus. Eis-nos aqui, ó Pai, envia-nos, ó Deus. Queremos ser verdadeiros, reais, honestos diante do Senhor, ó Pai. Não queremos envergonhar o Teu nome, Jesus.
Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, é conosco, Espírito Santo. Invade a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo aquilo que nós somos, Senhor. Sonda, Pai, o nosso coração. E se o Senhor encontrar, Deus, algo, Pai, que te desagrada, revela, Senhor, a nós, para que a gente possa consertar, para que a gente possa, Senhor, arrumar, para que a gente possa ser verdadeiro, Senhor, para que nada, Senhor, possa fazer, Pai, com que a gente caia, Senhor, numa cultura religiosa, Deus. Numa cultura, num estilo de vida, num jeito de viver, mas que não é latente, ardente, real, vívido. Em nome de Jesus, Pai, mas que possamos, Senhor, te temer cada dia mais, Senhor. Que possamos, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, a cada dia, Deus, de verdade, Pai, com honestidade, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Muda o nosso foco, as nossas intenções, Senhor. A nossa natureza, Pai, que é podre, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Te amamos, Senhor. Quebranta os nossos corações. Que possamos ter corações quebrantados diante da Tua presença, da Tua majestade, da Tua glória. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Pai. Envia-nos, Senhor. Queremos ser escolhidos pelo Senhor, Pai.